Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí, né, para mais uma aula. Hoje a gente conversa aí sobre as tendências em matemática. E dentre as tendências em matemática, eu quero iniciar com vocês falando sobre a etnomatemática. Esse termo, né, gente, de etnomatemática, ele foi estabelecido pelo educador, o Biratã D'Ambrosio, tá? Esse termo, ele não foi criado somente para expressar o estudo da matemática em diversas etnias, não, tá? Para o D'Ambrosio, ele falou assim que para compor, né, a palavra etnomatemática, ele utilizou as raízes etno, as raízes matema e o tica, tá? Então ele colocou essas raízes para significar que há várias maneiras, técnicas, habilidades de explicar. Essa aí é a parte do Tica. Há várias técnicas, maneiras de entender e conviver, e aí seria uma tema, né? E ele coloca assim, que há várias técnicas, habilidades, maneiras de explicar, de entender, de conviver com distintos contextos naturais, né, gente? E socioeconômicos da realidade, que seria aí o etno, tá bom? Então, quando a gente pensa no transcorrer da história, mostra assim que o homem ele procurou usar partes do corpo dele para obter referências para as unidades de medidas. Então, dentre tantas formas de medição, a gente destacou aí, né, gente, quando a gente falou de grandes medidas, é o palmo, a polegada, a braça, a jarda, o cúbito e tantos outros, né? Principalmente em comunidades rurais. Por quê? Porque nas comunidades rurais, né, o cultivo e o trato da terra, eles são a principal atividade econômica, certo? Então, se a gente parar para pensar no palmo, o palmo é uma medida utilizada para comprimentos que vai corresponder aí a uma distância que vai do dedo polegar ao dedo mínimo com a mão de um homem espalmada, certo? Então, a gente percebe aí pelos, né, matemáticos que outra medida que era muito utilizada pelo homem do campo para demarcar os mourões aí era aquela estaca de cerca. E a estaca de cerca ela corresponde a 9 palmos e o mourão corresponde a 11 palmos, tá? Então, veja bem, outra forma muito comum, popular, que foi utilizada aí pelo homem do campo, era o cabo de madeira do machado, porque o cabo de madeira do machado ele chega a corresponder a 4,5 palmos. E o que equivale isso? Equivale a mais ou menos 1 metro, tá? 4,5 palmos equivale mais ou menos a 1 metro. Então, quando a gente pega lá no dicionário, né? Se você for no dicionário, você vai ver que a braça, por exemplo, ela é uma medida muito antiga. E engraçado que ela ainda tem uso dela no Brasil, né? E tem variações de país para país, equivalente à extensão, que vai de um punho, né, ao outro, ou seja, da extremidade de uma mão aberta à outra mão, ou da ponta de um polegar ao outro, né, num adulto com os braços assim estendidos horizontalmente para os lados. Então, essa era chamada de braça. Esses exemplos que eu fui falando, assim como o pé, a jarda, a polegada, todas elas são oriundas aí, né, gente, de um sistema inglês. Elas foram construídas aí a partir de medidas dos membros, né, do corpo, né, do homem, e não é constante para todos os povos, tá bom? Então, esses exemplos de medidas apresentados, eles constituem um um exemplo da riqueza de culturas obtidas em comunidades que muitas vezes tão distantes geograficamente, mas tão próximas a nós culturalmente. E aí os PCNs, eles falam assim, né, que as pluralidades de etnias existentes no Brasil é que dá origem a diferentes modos de vida, modos de valores, crenças, conhecimentos. Então, isso tudo se apresenta para a educação matemática como um desafio muito interessante. E aí, gente, o principal objetivo dessa tendência que é a etnomatemática é fazer com que a matemática ela seja viva, né?
que a gente já falou tanto nisso, que seja uma matemática viva, que se desenvolva por meio de questionamento, da análise de situações reais no espaço, no tempo, de certo grupo, da cultura. Uma vez, né, gente, que cada comunidade ela produz matemáticas para suprir aí suas necessidades por meio aí dos métodos específicos de comparação, métodos específicos de medida, de quantificação, de classificação, tá? Então aí pensando, né, até nas questões do Biratã, nós podemos ter um exemplo disso, uma mãe, que quando ela faz um bolo, ela precisa se preocupar com as medidas de comparação por conta da utilização de xícaras, de copos, de colheres, né? Em contrapartida, já no comércio, essas medidas são classificadas em grama, quilograma, litro, porque a quantidade será muito maior, né? Não vai ser o copo, vai ser já quilo. Então, nessa tendência que é a etnomatemática, o processo aí de ensino, aprendizagem, ele não se apresenta aí restrito à sala de aula. Por quê? Porque exige a necessidade do professor conhecer a realidade cultural e social dos alunos, para então ele propor atividades que sejam ao mesmo tempo importantes, necessárias e imprescindíveis, tá? Então, com esse procedimento, o ensino científico escolar do ensino da matemática, ele vai se tornar mais próximo do aluno, né, da criança, e ele também vai propiciar uma aproximação real agora entre a teoria, que se fala tanto, e a prática. Agora, gente, é muito importante que vocês entendam que a etnomatemática, ela é um programa pedagógico, tá? E não uma metodologia isolada, onde o professor procura articular aí os conceitos matemáticos com a realidade do aluno, tá? Então, tem muitos trabalhos sobre a abordagem etnomatemática e eu vou deixar na descrição algumas leituras que vão ajudar você a compreender melhor essa tendência, tá bom? Bom, a segunda tendência em matemática que a gente vai conversar aqui é sobre os recursos tecnológicos. Gente, nós estamos na era dos computadores. Após a pandemia, então, muito mais. Muito, né, se fala que o computador ele foi criado para resolver todos os problemas que acompanham o ensino de matemática. E com certeza, né, gente, quando vocês forem ler mais sobre os recursos tecnológicos, e só de falar em recursos tecnológicos, tenho certeza que veio na sua mente, assim, na sua mente veio computador, tablet, smartphone, entre tantos outros aparatos tecnológicos existentes, né? Mas, gente, eu quero elucidar aqui para vocês que tecnologia na educação é muito mais do que apenas a utilização desses aparelhos, tá? Agora, então, eu pergunto para vocês. Então, o que é tecnologia? Se a gente pensar, o dicionário, ele vai apontar para a gente que a tecnologia, ela é uma teoria geral ou ela até um estudo sistemático, né, sobre técnicas, processos, métodos, meios, instrumentos de mais ofícios, domínios de atividade humana. O dicionário ele também traz assim que tecnologia é uma técnica ou um conjunto de técnicas de um domínio particular, né? O dicionário traz isso. Aí, olha só, mas a gente vê teóricos, por exemplo, como Góes, que fala assim, que a tecnologia ela é todo o conjunto de recursos, máquinas e equipamentos disponíveis para o uso em qualquer atividade produtiva. Então, com isso, né, a gente pode concluir que todo recurso que facilita o processo de ensino-aprendizagem, ele é sim uma tecnologia, mas é uma tecnologia educacional, tá bom? Então, quando a gente pensa no ambiente escolar, né, nós convivemos assim, gente, com recursos tecnológicos aos montes. Estejam eles incorporados há muito tempo já na educação, ou estejam eles incorporados nas novas categorias aí, né, na categoria de novas tecnologias, que são as mais recentes. Então, o que a gente pode citar como recurso tecnológico? O GIS, que algumas escolas ainda utilizam, porque ainda possuem o quadro verde.
o canetão, né, que a gente usa aí na lousa branca, né, o quadro de giz ou o quadro branco, livros, cadernos, gibis, computadores, lápis, caneta, vídeo, rádio, cartazes que a gente faz, murais, televisão, projetores, jornais, DVDs, que ainda algumas pessoas utilizam, né? Então, veja bem, gente, que a tecnologia, ela não é algo estático, tá? Ela interfere diretamente no contexto escolar. Por quê? Porque é um processo histórico que está em constante mudança. Então, veja bem, escola é um local no qual você pode ir muito além dos desafios apresentados pelo mundo cultural, que está completamente aí marcado pela presença dessas tecnologias, tá bom? Então, a utilização de recursos tecnológicos ajuda na dinamização e na potencialização do processo de ensino e aprendizagem, tá? Isso é bem óbvio, é evidente, né? A gente sabe, só que é muito importante lembrar que somente o uso de tecnologias, nossa, eu sou uma pessoa que uso muita tecnologia nas minhas aulas, somente o uso de tecnologias não é garantia de sucesso na aprendizagem, tá? E somente por si próprias, assim, também não vai garantir as mudanças necessárias que a gente precisa. É mais do que certo que os professores, os educadores, eles estejam envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem, tá? O professor, ele precisa estar preparado e ele tem que saber intervir aí no processo de aprendizagem da criança para que essa criança seja capaz de transformar aquelas informações que foram transmitidas ou foram pesquisadas em conhecimento por meio de situações problema, que a gente fala, em todas as aulas a gente toca na questão de situações problemas, né? Por meio de situações problemas, por meio de projetos, por meio de outras atividades que envolvam o quê? Ações reflexivas. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente para pensar nesses aspectos, faz necessário que, né, você, enquanto professores, a gente reflita e analise como utilizar e até mesmo explorar os recursos tecnológicos, sejam eles, né, gente, computadorizados ou não, possibilitando assim um ensino diferenciado e efetivo e assertivo para essas crianças, né? Então, com isso, o professor, né, aí você tem que se certificar de que esse trabalho ele está propiciando condições reais dos alunos, não somente para aprenderem a buscar informações, mas para saber usá-las de forma assertiva nos estudos e nas aprendizagens. E aí, gente, Brito, ele fala, questão sobre o computador, ele fala assim, que o computador na escola, ele não deve ser encarado apenas como um mero suporte, nem como um meio aí pelo qual o professor poderá mudar a postura dele, mas que ele deve ser incorporado no cotidiano do meio social escolar, enquanto um recurso desenvolvido pela humanidade, que tem muitas possibilidades que ainda não foram nem descobertas, tá bom? Então, nesse aspecto, gente, haja vista aí o professor ser o mediador no processo do ensino-aprendizagem, por exemplo, a escolha de um software, né? Essa escolha do software não é o coordenador que tem que trazer para o professor. É o próprio professor que tem que fazer essa escolha. É ele que escolhe que software que ele vai utilizar. É o professor que planeja a forma que ele vai abordar o conceito matemático para que realmente ocorra a aprendizagem, né? O professor, ele necessita articular os conhecimentos pedagógicos e tecnológicos para proporcionar ao aluno motivação, interação, desenvolvimento, né, mediante aí as diferentes aplicações da tecnologia. E aí, gente, na descrição eu também vou deixar aqui, para um aprofundamento maior desse tema, né, dos recursos tecnológicos, algumas leituras para reflexão, sugestão aí do uso de computadores, de calculadoras aí no ensino da matemática, tá bom? Aí nós vamos para a terceira tendência em matemática, que é a resolução de problemas, as quais nós já
assim, destrinchamos na aula que nós tivemos, né, até sobre o livro da Katia Small, falando sobre ler, escrever e resolver problemas, mas vamos aqui lembrar que em relação aos PCNs, a resolução de problemas ela é considerada um caminho relevante, muito relevante para o ensino da matemática. E os estudos sobre a resolução de problemas têm avançado muito. Então, na resolução de problemas, algumas etapas precisam ser consideradas. Então, olha só. Primeiro, gente, a gente tem que, né, o aluno, ele precisa compreender o problema a fim de que ele sinta vontade de resolver. Porque o que acontece na escola? A gente traz problemas tão desconexos com a realidade da criança, ela até resolve, mas por uma obrigação, porque ela está já pensando na nota que vai receber, mas na verdade ela tem que compreender um problema que de tal modo que ela queira resolver, tá? Porque daí se ela não consegue, ela vai tentar bastante. Aí, o que acontece? Né? Outra etapa. Então, a primeira é compreender. Compreender o problema, aí vem, ela começa a planejar a resolução em função aí de ideias que possam aparecer para ela, ou, quem sabe, a partir da análise que fez do problema conhecido, pegou as similaridades. Então, assim, compreendeu o problema, começa a planejar uma resolução, uma forma. Terceira etapa, gente, ela vai executar o planejamento, né? Ela explorando a intuição que ela teve, né? A dedução que ela teve, os raciocínios. Aí ela começa a adquirir convicção das conclusões e das etapas que já foram atingidas. E aí, gente, a última etapa, nossa criança ela tem que fazer um retrospecto da resolução, porque daí ela começa a estabelecer um conhecimento global do assunto. Aí fica uma matemática da realidade, sabe, do cotidiano mesmo, ok? E aí, né, gente, pensando nas estratégias para a resolução dos problemas, a gente pode enunciar a expressão gráfica. O que é isso? Nós já vimos. Tabelas, desenhos, gráficos, aquela parte pictórica que nós falamos, né, maquete, modelos. E ela também pode, além da expressão gráfica, ela pode ter a estratégia que a gente chama de cálculo numérico, que pode ser realizado mentalmente, né, ela resolve, pode ser utilizado com o uso do lápis e do papel, pode ser utilizado com calculadora, quando ela já se... né, gente, claro que eu estou falando de crianças que já se apropriaram dos conceitos da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão, ela vai poder usar a calculadora aí. Pode se valer dos computadores. Então, a resolução de problemas, ela também pode ser trabalhada, gente, por tentativa e erro, né? Hoje a gente sabe que o erro ele é muito bem-vindo nas aulas, porque com o erro, essa tentativa de erro, acerto, acaba tendo descoberta de padrões. Então, é muito bom. Então, gente, assim sendo, não vou gastar muito aqui, mas nós temos aqueles 4 tipos de probleminhas que nós já conversamos demais em outras aulas, que são os problemas convencionais. Vamos lembrar que todo problema convencional ele pode ser transformado em problema desafiador, que aí faz o quê? Esse problema desafiador, ele motiva a criança na busca de soluções e ela vai tornar o ensino, a aprendizagem em matemática mais atrativo, com maior interesse aí por parte das crianças, tá? Problemas convencionais com muitos dados, muitas informações, eles podem, né, ser transformados em problemas com frases curtas, né, frases curtas para facilitar a compreensão e a leitura por parte das crianças menores, beleza? Nós temos os problemas não convencionais. Eles podem, né, e são apresentados por meio de textos mais sofisticados, eles podem conter dentro deles histórias fictícias, eles podem conter personagens criados aí para o enredo, e esses problemas são aqueles que desenvolvem a imaginação, a criatividade das crianças, fazendo com que elas sugiram e criem novas, né, situações novas. Um exemplo desses é do livro O Homem que Calculava, de Malba Tahan, né? E nós vamos trabalhar na próxima aula um pouquinho desse livro. Ele é fantástico para a questão dos problemas não convencionais. Nós vimos os problemas sem solução
que antigamente a gente já viu que eles eram repudiados, eles eram rejeitados pelos matemáticos, né? Mas hoje, né, na atualidade, eles são vistos como uma estratégia riquíssima, porque através de tentativas e erros estimula aquele senso investigativo e o qual você vai falar, peraí, não tem como solucionar, a não ser que eu acrescente um determinado dado ou uma determinada informação. Então ele é muito rico. E os problemas com mais de uma solução? Porque esses problemas eles fazem cair por terra aquele tabu de que para um problema só existe uma solução. Porque é assim, matemática só tem uma solução. Não, matemática pode haver mais de uma solução, sim. Porque se a gente pensar no cotidiano da vida, os problemas que a gente tem, às vezes a gente encontra mais de uma solução para eles. E matematicamente, isso também pode ocorrer, certo? Então, a resolução de problemas, ela vai desenvolver na nossa criança, gente, uma postura crítica frente àquelas situações que são muito desafiadoras, tá? Então, essa metodologia, ela representa, na sua essência aí, né, uma mudança de postura em relação ao que é ensinar matemática, tá? E quer dizer isso, que quando a gente adota, né, essa tendência, o professor, ele será um espectador do processo da construção do saber pelo aluno e só vai interferir no final, quando isso se fizer necessário, através de como, gente? Não é você ir dando a resposta correta, não, é através de questionamento. Por exemplo, questionamento que leva a criança a mudança das hipóteses que eles fizeram, apresentando situações que forcem a reflexão dessa criança, a socialização das descobertas que tiveram. Então, para o aluno, de acordo com essa visão, vai caber o papel. Qual é o papel do aluno aqui? O papel do aluno é aquele que busca, é daquele que constrói o seu saber através da análise das situações que se apresentam no decorrer do processo. Por isso que é muito importante nós, enquanto professores, trazermos para a aula de matemática problemas instigadores, tá bom? Quer ver? Eu vou falar rapidinho de um problema e a estratégia de resolução de problemas para contemplar diversos níveis de educação. Então, vamos ver. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Vou fazer de conta que o Carlos André, ele quer comprar um carrinho e esse carrinho está custando R$375. E aí, gente, ele ganha mensalmente de mesada aí dos seus pais R$35, tá? Todo mês. É a sua mesada. Sabendo que o Carlos André, né, ele já tem uma economia de R$60, surge a seguinte questão, gente. Em quanto tempo o Carlos André, ele terá o valor necessário para comprar o carrinho tão sonhado dele? Então, o carrinho, ó, 375, né, que eu falei. Então, o carrinho custa 375, ele já tem 60 de economia e ele ganha 35 por mês. Então, tem algumas estratégias. Por exemplo, a primeira estratégia, sem dúvida, há uma grande chance de você ter pensado assim, ó. Se você não pensou, legal, mas tem uma grande chance de você pensar assim, ó, pega os R$375, eu tiro, né, eu subtraio os 60 que ele já tem, aí vai ficar 315. Aí eu pego R$315 e vou dividir por 35. Por quê? Porque é o valor que se recebe por mês. Aí eu vou chegar lá na resposta de quantos meses são necessários, tá? Provavelmente você tenha pensado que o primeiro passo deve ser a subtração. Por quê? Porque ele já tinha nessa quantia. O segundo passo, dividir o restante pelo que ele ganha, tá? Ótimo. Beleza, gente. Em sala de aula, a maioria das crianças resolveriam dessa forma, realmente. Contudo, né, gente, tem outras formas e a gente precisa estar atento ao pensamento de cada criança e analisar cada estratégia. Por isso que a gente sempre fala em todas as aulas, escute o pensamento das crianças, escutem o pensamento das crianças, porque nós temos formas distintas, né, de pensamento. Quer ver? Pode ser que algum aluno, ele resolva esse problema por uma sucessão de adições. Ele pega os 60 que já tem, e aí ele põe mais 35, aí fica 95. Aí ele pega 95 e põe mais 35, vai dar 130. Aí ele pega mais 130, né, pega o 130 e põe mais 35, e ele vai adicionando 35, 35, 35, até chegar em 365.
Aí ele vê quantas vezes ele adicionou. Então, a forma de execução, ela foi diferente. Só que se a gente parar para pensar, o resultado é o mesmo. Muito provavelmente, os alunos mais novos, eles vão se valer da adição. E aí tem professor que está trabalhando com a divisão e não aceita a estratégia que a criança utilizou. Percebe? Então, a gente está falando aqui, nesse caso, dessa adição, de progressão aritmética. Então, nesse caso, a gente pode trabalhar o mesmo desafio, mesmo tendo alunos em níveis diferentes. Aí você fala assim, mas eu tenho aluno que não sabe divisão. Não tem problema. Ele, de repente, tem a técnica da adição, ele vai resolver. O caminho percorrido, gente, pode ser diferente. Nesse caso, o resultado vai ser o mesmo, tá? Quer ver? Pode ter mais uma estratégia. Vamos supor, ainda pensando em adições sucessivas, tem alunos que não gostam de trabalhar com números onde o último algarismo ele seja diferente de 0. Que nem é 35, né? Termina em 5, mas ele tem dificuldade. Então, de repente, ele pode pensar assim, ó. O Carlos André, ele recebe 35 por mês. Então, em 2 meses, ele vai ter 70. Aí, a partir desta informação, ele vai seguir sucessões. Então, ele vai pegar 60 mais 70. Dá 130. Mais 70. Ele vai pondo. Depois, ele sabe que cada 70 que ele colocou é 2 vezes, né? 2 meses. Então, nesse ponto, a criança percebe que se ela adiciona mais 70, de repente... Se chegou num ponto que ela adicionou 70 e ultrapassou, aí ela retira os 35 somente nesse caso. Gente, você quer ver? De repente, essa criança pode usar ainda uma outra estratégia, que geralmente é utilizada por alunos maiores, que seria a regra de 3, que é uma outra forma de se descobrir, tá? Então, ele tem um valor. Então, por exemplo, ele tem R$35, equivale a um mês. R$315, né, que é o que ele precisava, né? R$315 é quantos meses? Ele vai fazer a regrinha de 3 dele. Então, gente, um simples exemplo, conseguimos ver aqui 4 tipos de solução, de execução, né, para esse problema, tá? Tem muitos trabalhos sobre resolução de problemas. Eu vou deixar também na descrição algumas sugestões de leituras, tá? Para quem quiser. Bom, uma quarta tendência em matemática que nós temos são as investigações matemáticas dentro da sala de aula, tá? Então, primeira coisa, gente, você sabe o que significa investigar? Nós estamos falando de investigação. Então, o que seria investigar? Investigar, gente, significa seguir vestígios, pistas, né? Para a gente descobrir alguma coisa, descobrir algo, inquirir, indagar. É uma procura metódica e consciente aí para descobrir através de exames e observação alguma coisa. É pesquisar, né? Então, olha só. Atividades investigativas, na maioria das vezes, só caso não sejam bacanas, que não, mas assim, atividades investigativas, na sua grande maioria, elas despertam no aluno um espírito científico. Por quê? Porque essas investigações, elas levam hipóteses, e a partir das hipóteses, busca-se a comprovação, né, ou não, organizando aí justificativas. E tudo isso dá um caráter muito próprio para as investigações matemáticas. Então, nos PCE, o PCN, ele traz, né, na verdade, ele afirma, né, que entre os objetivos do ensino fundamental está dentro ali o desenvolvimento do espírito de investigação, o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, o desenvolvimento aí de argumentação, que você tem que argumentar as conjecturas que vão aparecendo, né? E também os PCNs trazem que as investigações matemáticas, elas recebem um destaque aí nos temas transversais. Então, essa tendência de investigação matemática, ela tem algumas fases, que são a introdução da tarefa a ser desenvolvida, a realização da investigação e a discussão dos resultados. Então, gente, propor uma atividade interessante a ser instigada é o primeiro passo por você, professor, né? E tem que ser muito bem pensado. Tem que ser muito bem pensado, tem que ser refletido e adequadamente escolhido, por favor. Por quê? Porque essa investigação,
né, que esse assunto, essa atividade, ela tem que causar na criança motivação para a criança poder querer, né, gente, executar aí o processo investigativo. Agora, por outro lado, né, discutir os resultados valida ou invalida, tá? Alguma argumentação que foi formulada. E aí o legal é que isso propicia o desenvolvimento da formação matemática na criança. Então é muito importante trabalhar. Quando eles nas séries maiores? Não, desde as séries iniciais, tá? Então nessa tendência de investigação matemática, ocorre aí a necessidade do conhecimento da situação problema, da formulação de hipótese de solução, né? E ainda pensando nas investigações matemáticas, aquelas investigações numéricas, é relevante aí levar em consideração a capacidade do uso aí dos conhecimentos matemáticos da criança, tá bom? E a última tendência que eu quero falar com vocês é uma que nós tivemos também, né? Falamos assim por cima, vocês fizeram aí na prática, que é a questão dos jogos matemáticos. Gente, como já foi dito para vocês, o jogo ele é uma estratégia para o desenvolvimento de habilidades de raciocínio, desenvolvimento de organização de ideias mentais, tá? Então, especificamente, gente, o jogo matemático, ele vai auxiliar você, professor, no processo do ensino-aprendizagem. Por quê? Porque ele une atividade lúdica, atividade dinâmica com a aprendizagem, ele une, né? Então, atividade lúdica, né? A dinâmica com a aprendizagem. Com isso, o que acontece? Ele vai tornar o ensino muito mais atrativo, né? E aí, quando é atrativo, o que acontece, gente? Desperta na criança o interesse dela pelo assunto, pelo objeto de conhecimento, né? Pelo conteúdo. Então, despertou. Então, essa metodologia, né, a utilização de jogos, ele vai oportunizar para a criança a aplicação de conhecimentos matemáticos em situações desafiadoras e novas, mas, gente, de um jeito divertido que a criança pensa que está brincando. E ela está brincando. E está aprendendo também. Então, deu uma doida na minha cachorra, passou correndo por aqui. É indicado aí, lá no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, por exemplo, é muito indicado a utilização de jogos para o ensino de matemática na educação infantil. Por quê? Porque esse é um local muito propício e privilegiado para aplicação, né, gente, de noções básicas de matemática. Lembra da base da base? A educação infantil. Então, o jogo ele é um recurso facilitador e ele deve ser usado sem moderação. Não está querendo usar esse medicamento com moderação. Não, o jogo é um medicamento que deve ser usado sem moderação nenhuma, principalmente na educação infantil e nas séries iniciais. Por quê? Porque as crianças estão, vamos lá, vocês vão completar comigo, em desenvolvimento das estruturas de pensamento, gente. Aí, por exemplo, o simples e comum e velho jogo da memória, o jogo da amarelinha, eles podem desenvolver habilidades importantes, como reconhecimento de formas geométricas, compreensão de número. E nesse sentido, gente, os jogos produzem conhecimento, tá? Bessa, ela coloca que os jogos ele tem uma função biológica na medida em que todos os órgãos e todas as capacidades vão sendo exercitadas, tá? Então, os jogos eles favorecem o desenvolvimento dos aspectos físicos, as percepções, as inteligências, a criatividade, a espontaneidade, relações sociais. O jogo é muito rico, né? Através dos jogos, a gente consegue conhecer a história da vida da criança, a realidade, as dificuldades que ela tem e o legal, as potencialidades dessa criança. A gente consegue ver tudo isso num jogo. Por quê? O ato de jogar, ele auxilia a criança, gente, a adquirir conhecimento, porque ele permite uma reflexão da criança sobre si mesma através do ato de pensar, através do ato da ação, né, que ela vai ter. Desculpa, gente. Nossa, meu olho tá coçando muito, né? Bom, o jogo, gente, ele também favorece a aquisição do saber perder, né, gente? Né? Saber perder, saber vencer. Isso vai ajudar nas relações sociais. Tem criança que não consegue perder, tá? Ela perde a amizade, mas ela não perde o jogo.
Então, eles precisam muito jogar entre os pares, tá? Para trabalhar essa questão de competição com colaboração. Nossa, gente, desculpa. E por fim, né, gente, o jogo ele auxilia aí na apropriação dos conteúdos que são trabalhados aí no contexto escolar. Bom, gente, os jogos, eles possuem uma classificação, tá? Tem o jogo que é chamado jogo de exercício. Então, esse tipo de jogo, ele coloca em ação um conjunto variado de comportamentos com a finalidade de repeti-los, tá? Jogo de exercício, ok? Nós temos o jogo simbólico. Eles são jogos que implicam a representação, a diferenciação entre significado, né, e significante, ok? E nós temos os muito conhecidos, que são jogos de regras. Esses jogos são aqueles que têm atividade lúdica, que vai implicar aí a socialização, onde os jogadores têm papéis cooperativos, ou têm interdependentes, ou opostos, e propicia também a elaboração de estratégias, né? Esses jogos com regras, que ele permite à criança organizar e praticar as regras, elaborar estratégias, criar procedimentos, né, gente, a fim de vencer situações que estão ali. Então, importante, como futuro professor, gente, é muito importante que você saiba classificar os jogos para daí você conseguir ter um trabalho assertivo. Trabalhar com jogos é extremamente positivo, só que tem uns mitos, né, e uns julgamentos aí sobre o uso dos jogos nas aulas. Um mito muito comum nas escolas é o famoso: se eu brinco, eu não aprendo, porque eu estou brincando. Gente, quem não gosta de brincar? Até nós, adultos, aprendemos muito mais num jogo do que, por exemplo, aqui, numa aula expositiva. Então, com certeza, eu aprendo muito mais fácil quando eu gosto do que eu faço. O jogo é lúdico, né, gente? Ele favorece aí na espontaneidade da criança, ela se solta. Por quê? Porque a criança no jogo, ela não está se sentindo cobrada, tá? Afinal de contas, na cabecinha dela, ela tá fazendo o quê? Tá brincando, né? Um outro fator que é muito contraditório na educação é que os jogos, na estruturação, eles ocupam muito tempo em planejamento. Então, com o professor geralmente escolha jogos que já foram aplicados, executados e que tiveram êxito, né, gente? Se você escolher esses jogos, você não vai gastar muito tempo em sala com verificação de êxito e você evita aí desordem e disciplina. Claro que às vezes você vai criar e para saber se é funcional, você vai ter que aplicar. Mas é um ou outro, de preferência a gente já escolhe aqueles que já funcionam, né? Aí tem aquela pergunta assim, mas e se algum aluno não quiser participar do jogo? Se os jogos forem bem planejados e eles forem utilizados com regularidade em sala de aula como estratégia de ensino, dificilmente um aluno não vai participar. Porque os jogos eles já estão contagiados e habituados. Então é muito difícil, tá? Uma fala frequente entre os professores que não gostam de trabalhar com jogos é essa frase aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram no estágio, mas é assim, ó. Os jogos eles incentivam a bagunça e incentivam a competição. Gente, essa frase ela tá muito mal elaborada, porque os jogos eles favorecem a troca de opiniões, eles favorecem a colaboração e sem dúvida, né, quando se joga, os alunos, as crianças, elas ficam muito mais espontâneas. Há uma grande diferença, né, entre bagunça. O que é bagunça, gente? Bagunça é falta de ordem, é confusão, é desorganização. Então, tem uma diferença entre bagunça e som de aprendizagem. Já falei isso com vocês na outra aula, quando vocês apresentaram os jogos. Bagunça é uma coisa. Som, barulho de aprendizagem é outra, tá? E um ponto importante sobre a utilização de jogos em sala de aula é que eles, né, gente, só devem ser usados na sala de aula de forma educativa e não recreativa, tá? O que acontece nos jogos na sala de aula? Tem que ter objetivo, tá? Tem que ter objetivo. E esses objetivos têm que alcançar, eles devem estar contemplados lá no seu planejamento. Então, essa é a diferença. O papel do professor nos jogos é mediar a aprendizagem. Então, você tem que estar atento no andamento do jogo.
você tem que observar os pensamentos dos alunos para verificar se essa aprendizagem ela está ocorrendo. Então, você leva um jogo para a sala de aula. Então, você tem um jogo. Você tem os materiais que vão utilizar. Você tem os objetivos com o jogo. Aí você tem os procedimentos. E você tem no final uma avaliação para você ver, tá? Porque assim, com tantos aspectos envolvidos num jogo, cabe ao professor determinar o objetivo específico para introduzir o jogo, tá bom? Certinho? E um detalhe importante, né, gente? Jogar por jogar, não. Tem que ter depois, no final, o registro desses jogos. Beleza, gente? E a gente falou muito, nós vivenciamos aí, né? A aula de jogos, vocês levaram tantas ideias, então vocês precisam saber que o jogo é uma ferramenta riquíssima que vai corroborar demais com a aprendizagem das crianças. Certinho, pessoal? E aqui, então, né, a gente fecha, né, as tendências em matemática. Tem também, né, a história da matemática, mas essa eu não vou abordar hoje nessa aula, beleza? Então, olha só, o que eu procurei nessa aula? Eu trouxe algumas indicações de tendências em educação matemáticas da atualidade. São muitas tendências, tá, que existem e ia ser impossível a gente abordá-las todas num texto aqui, numa fala, numa aula tão reduzida, beleza? Então, não se esqueçam de deixar aqui o joinha na aula, deixar o seu comentário, tá bom? E até o nosso próximo encontro.